Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 17. Outubro de 1961. Mosasu se apoiou no bordo que ficava em frente ao ateliê de Totoyama, com a silhueta parcialmente encoberta pelo tronco. Aquele era o local onde tinham combinado de se encontrar. 3 noites por semana, Mosasu encontrava Yumi depois do trabalho. Já fazia mais de um ano que a acompanhava às aulas de inglês na igreja. Depois voltavam para o quarto que Yumi alugava e ela preparava um jantar simples para os dois. Muitas vezes faziam amor antes de Mosasu retornar ao Paradise 7, onde trabalhava até o fechamento antes de ir dormir em seu quarto no alojamento dos funcionários. Já era outubro, e embora a brisa do início da noite ainda não tivesse perdido o calor suave do verão, as folhas nas árvores estavam começando a ficar douradas. A árvore alta acima dele formava uma renda metálica resplandecente contra o céu nublado da noite. Trabalhadores e outros homens de uniforme voltavam do trabalho e crianças pequenas saíam de casa para receber os pais. No ano anterior, a rua onde ficava o ateliê de Totoyama havia melhorado, com famílias se mudando para casas abandonadas perto do rio. Um vendedor de verduras local tinha se saído tão bem naquele ponto, antes desolado, que agora alugava o lote adjacente para o cunhado vender produtos secos. A nova padaria, cujo pão de ló perfumava a rua de maneira convidativa, havia alcançado tanta fama em Osaka que longas filas se formavam na porta todas as manhãs. As costureiras de Totoyama estavam trabalhando até mais tarde do que o habitual, então Mosasu estudou sua amarrotada lista de palavras do dever de casa. Nunca tinha dado muito valor à sua memória quando estava na escola, mas descobrira que era bom em memorizar palavras e frases em inglês. Aquilo era útil para impressionar Yumi. Diferentemente da maioria das garotas que gostavam de presentes em dinheiro, vestidos ou bugigangas, a namorada de Mosasu se interessava apenas por aprender e parecia mais satisfeita quando ele dava as respostas certas ao professor, o reverendo John Merriman. Yumi, que desejava morar nos Estados Unidos, acreditava que precisava aprender bem o inglês. Restava apenas um pouco de luz natural para ler. Quando a sombra de um homem passou ao seu lado, Mosasu não conseguiu distinguir as palavras. Ao notar o elegante par de sapatos masculinos e alguns passos dele, levantou a cabeça. — É possível que você esteja estudando, moção? Onto? — Ei, Haruki! Exclamou Mosasu. — É você? Há quanto tempo não o vejo? Ele tomou a mão do amigo com entusiasmo e a apertou. — Sempre pergunto à sua mãe por você. Ela está muito orgulhosa do filho. Não a ponto de se gabar, mas você sabe, do jeito discreto e educado de Totoyama-san. E olhe só para você. Haruki, o policial. Mosasu assobiou enquanto avaliava o uniforme da academia. Você parece realmente sério. Me dá até vontade de cometer um crime. Não vai me denunciar, vai? Haruki sorriu e bateu de leve no ombro de Mosasu com o punho, ficando tímido diante do velho amigo da escola. Havia sido difícil, mas Haruki se mantivera longe de Mosasu porque seus sentimentos por ele eram fortes demais. Ao longo dos anos, houvera outras paixões e encontros com desconhecidos. Recentemente, tinha um colega na academia, Koji, um sujeito durão e engraçado. Como fizera com Mosasu, Haruki se esforçava ao máximo para se manter longe de Koji, porque sabia que era preciso traçar uma linha bem distinta entre o público e o privado. — O que diabos está fazendo por aqui? Você não mora perto da academia? Haruki fez que sim com a cabeça. Esta semana estou de folga. E então, quando vai se tornar policial? Quero dizer, detetive. Mosasu riu, fingindo fazer uma reverência formal. Em 2 anos. Ao ver Mosasu junto ao bordo, Haruki teve medo de atravessar a rua. A simples visão dele era avassaladora. Quando menino, Haruki idolatrava Mosasu, que o havia salvado da angústia da escola. Quando ele largou os estudos para trabalhar com Goro-san e foi absorvido pelo trabalho, Haruki sentiu a perda como um golpe letal no peito. Depois que Mosasu foi trabalhar nos salões de pachinko, os carneirinhos, as bruxas e os demônios de sua escola voltaram à cena, forçando Haruki a se refugiar em qualquer santuário disponível.
Passava os intervalos preenchendo seus cadernos de rascunho, com desenhos a lápis na segurança da sala de aula, de uma amável professora de arte. Em casa, era sempre a mesma coisa. O irmão mais novo nunca cresceria e a mãe trabalharia até seus olhos não enxergarem mais. O marido e os irmãos da professora de arte eram detetives, e ela havia sugerido a Haruki que fosse para a academia de polícia. Curiosamente, a professora não estava errada. Haruki amava a academia, com suas regras e hierarquias. Fazia o que era instruído a fazer e muito bem. Além disso, foi mais fácil começar de novo em um lugar onde ninguém o conhecia. "O que está fazendo aqui fora?" perguntou Haruki. O sol estava se pondo e sua luz laranja avermelhada o comovia. "Estou esperando Yumi. Ela trabalha para sua mãe, mas ninguém pode saber sobre nós. Acho que sua mãe não se importaria. Eu não sou um cara tão ruim assim." "Não vou contar a ninguém", disse Haruki, achando que Mozasu estava ainda mais atraente. Ele sempre havia admirado sua testa lisa, o nariz pronunciado e os dentes brancos, mas com o terno de gerente ele parecia um homem adulto no comando da própria vida. Haruki queria ser como ele. As janelas do ateliê ainda estavam iluminadas, e as garotas trabalhavam com as cabeças escuras inclinadas sobre as mesas. Mozasu imaginou os dedos finos de Yumi percorrendo o tecido. Quando estava concentrada no trabalho, era impossível distraí-la. Ela era assim em relação a tudo, e podia ficar sozinha trabalhando por horas. Mozasu não conseguia imaginar ficar parado por tanto tempo. Sentiria a falta da agitação do salão de patinco. Amava todas as peças que compunham seu grande e barulhento negócio. Seu pai, um pastor presbiteriano, acreditava nos desígnios divinos, mas Mozasu acreditava que a vida era como um jogo, em que o jogador podia ajustar os pinos e, ao mesmo tempo, contar com a incerteza dos fatores que não podia controlar. Ele compreendia por que seus clientes queriam jogar algo que parecia fixo, mas também deixava espaço para o acaso e a esperança. "Está vendo?" Mozasu apontou com orgulho. "Ali, na quarta mesa." "Yumi-san. Sim, eu sei quem é. É uma boa costureira, uma pessoa muito elegante. Você tem sorte", disse Haruki. "E como está o seu trabalho? Já fez fortuna?" "Você deveria ir até lá. Agora estou no Paradise 7. Passe lá amanhã. Estou no salão quase todos os dias e quase todas as noites, exceto quando encontro Yumi para acompanhá-la à aula de inglês." "Não sei. Tenho que ficar com meu irmão enquanto estiver em casa. Ouvi dizer que ele anda um pouco triste. Foi por isso que vim. Minha mãe disse que ele anda um pouco estranho. Não está dando trabalho, mas fala cada vez menos. Os médicos não sabem o que fazer. Querem que ele vá para uma instituição. Dizem que talvez seja mais feliz morando com outras pessoas como ele, mas eu duvido. Esses lugares podem ser..." Haruki sugou o ar por entre os dentes cerrados. "É claro que nossa mãe jamais permitiria. Daisuke é um filho muito bom." Haruki disse isso em voz baixa, pois sempre soubera que Daisuke seria sua responsabilidade depois que a mãe não pudesse mais cuidar dele. Ele só se casaria com alguém que estivesse disposto a cuidar bem de Daisuke e de sua mãe idosa. Yumi diz que talvez as coisas fossem melhores para ele nos Estados Unidos, mas ela acha que todo mundo teria uma vida melhor lá. Ela diz que lá não é como aqui, no Japão, onde uma pessoa não pode ser diferente. Mozasu achava que a namorada tinha uma predileção irracional pelos Estados Unidos e por tudo que vinha de lá. Como seu irmão, Noah, Yumi achava que o inglês era a língua mais importante e que os Estados Unidos eram o melhor país. "Yumi diz que há médicos melhores nos Estados Unidos", disse Mozasu, dando de ombros. "Provavelmente é verdade." Haruki sorriu. Havia desejado muitas vezes morar em um lugar onde ninguém o conhecesse. Enquanto se dirigia ao local do encontro, Yumi reconheceu o filho mais velho da patroa. Teria sido estranho dar meia volta, então ela continuou caminhando. "Já conhece Haruki-san?" disse Mozasu sorrindo. "Ele era meu único amigo no ensino médio, e agora vai combater o crime." Yumi assentiu, abrindo um sorriso sem graça. "Yumi-san, é bom vê-la de novo. Graças a você, estou vendo meu amigo novamente depois de muitos, muitos anos." "Está de férias da academia, Haruki-san?" perguntou Yumi, mantendo a postura formal e recatada. Haruki fez que sim com a cabeça. Em seguida se desculpou, dizendo que Daisuke o esperava em casa. Antes de deixá-los, prometeu visitar Mozasu no salão de patinco na manhã seguinte.
As aulas de inglês eram dadas na grande sala de reunião do escritório da nova igreja coreana, construída recentemente graças a grandes doações de famílias endinheiradas, proprietárias de restaurantes de Yakiniku. Apesar do nome europeu, o professor John Merriman era um coreano que fora adotado por missionários americanos quando criança. O inglês era sua primeira língua. Devido à sua dieta superior, rica em proteínas e cálcio, John era significativamente mais alto do que os coreanos e japoneses. Com quase 1,80 m, causava assombro onde quer que fosse, como se um gigante tivesse descido dos céus. Embora fosse fluente em inglês e coreano, falava ambos os idiomas com sotaque americano. Além do tamanho, seus maneirismos eram claramente estrangeiros. Gostava de brincar com pessoas que não conhecia bem. E se algo era engraçado, ria mais alto do que a maioria. Se não fosse por sua paciente esposa coreana, que possuía um grande nonchi e conseguia explicar com tato que John simplesmente não sabia se comportar de outra forma, ele teria se metido em muito mais problemas devido às suas gafes culturais. Para um pastor presbiteriano, John parecia brincalhão demais. Era um bom homem, de fé e inteligência irrepreensíveis. Sua mãe, Cynthia Merriman, herdeira de fabricantes de pneus para automóveis, o enviara a Princeton e a Yale para estudar teologia, e para deleite de seus pais, ele retornou à Ásia para pregar o Evangelho. A bela cor de sua pele era mais morena do que dourada, e seus olhos com cílios grandes, pretos como tinta, pareciam constantemente admirados e convidavam as mulheres a desejar sua presença. Apesar de ser uma garota difícil de conquistar, Yumi admirava o professor, que todos os alunos chamavam de Reverendo John. Para ela, John representava um mundo melhor, onde os coreanos podiam ser algo além de prostitutas, bêbados ou ladrões. A mãe de Yumi, prostituta e alcoólatra, dormia com homens em troca de dinheiro, ou bebia, e seu pai, cafetão e bêbado violento, tinha sido preso diversas vezes por causa de suas atividades criminosas. Yumi achava que suas 3 meias-irmãs, mais velhas, eram promíscuas e ordinárias como animais de estábulo. Seu irmão mais novo havia morrido quando criança, e pouco depois, aos 14 anos, Yumi fugira de casa com a irmã mais nova. Elas conseguiram sobreviver com pequenos trabalhos em fábricas têxteis, até que a irmã morreu. Com o passar dos anos, Yumi se tornou uma excelente costureira. Recusava-se a falar da família, que vivia nos piores bairros de Osaka. Quando via uma mulher que tinha alguma semelhança, mesmo que remota, com a mãe, atravessava a rua ou dava meia volta e ia na direção contrária. Depois de assistir a filmes americanos, havia decidido que um dia ia morar na Califórnia e tinha planos para se tornar costureira em Hollywood. Ela conhecia alguns coreanos que haviam voltado para o norte da Coreia, e muito mais que haviam retornado para o sul, mas não conseguia sentir apego por nenhuma das duas nações. Para ela, ser coreana era apenas mais um terrível ônus, como ser pobre ou ter uma família indigna da qual não podia se livrar. Por que iria viver lá? Também não se imaginava apegada ao Japão, que era como uma madrasta que se recusava a amá-la. Então Yumi sonhava com Los Angeles. Até conhecer Mosasu, com sua fanfarronice e seus grandes sonhos, nunca havia se deitado com um homem, e agora que havia se apegado a ele, queria que os dois fossem para os Estados Unidos construir uma vida onde não fossem desprezados nem ignorados. Ela não conseguia imaginar como seria criar um filho no Japão. Na turma de inglês havia 15 alunos que tinham aulas 3 noites por semana. Até Mosasu aparecer, Yumi era a melhor aluna do Reverendo John. Mosasu tinha uma enorme vantagem sobre ela, uma vez que tinha estudado involuntariamente com o irmão, Noah, durante anos, mas Yumi não se importava. Era um alívio que ele fosse melhor no inglês, que ganhasse mais dinheiro e que fosse incansavelmente gentil com ela. No começo das aulas, o Reverendo John percorria a sala fazendo uma série de perguntas a cada aluno. Moses, disse o pastor John em sua voz professoral. How is the pachinko parlor? Did you make a lot of money today? Mosasu riu. Yes, Pastor John. Today I earn a lot of money. Tomorrow I make more. Do you need money? No,
Thank you, Moses. But please, remember to help the poor, Moses. There are many among us. The pachinko money isn't mine, Pastor John. My boss is rich, but I am not a rich man yet. One day I will reach. You will be rich. Yes, I will be rich man, Pastor John. A man must have money. John sorriu para Mosasu com amabilidade, desejando tirar da cabeça dele aquelas ideias idólatras, mas se dirigiu a Yumi. Yumi, how many uniforms did you make today? Yumi sorriu e seu rosto ruborizou. Today I made 2 vests, Pastor John. John passou para os outros alunos, incentivando os mais reservados a conversar entre si, bem como o restante da classe. Ele queria que os coreanos falassem bem, não queria que ninguém os menosprezasse. Havia deixado sua vida confortável em Princeton, New Jersey, porque sentia compaixão pelos coreanos pobres do Japão. Durante sua maravilhosa infância, repleta do afeto de seus pais amorosos, sempre se sentira mal pelos coreanos que haviam perdido sua nação para sempre. Por pessoas como Mosasu e Yumi, que nunca haviam estado na Coreia. Falava-se sempre em coreanos voltando para a pátria-mãe, mas, de certa forma, todos haviam perdido esse conceito para sempre. Seus pais o adotaram sozinho, e até onde sabia, ele não tinha irmãos. Como sempre havia sido muito feliz com os pais, sentia-se culpado por todos os outros que não tinham sido escolhidos. Por que ele? Gostaria de saber. Havia adoções infelizes, de certo, mas John sabia que sua sorte havia sido melhor do que a de muitos outros. Escolhido. Era a palavra que a mãe sempre usava para se referir a ele. Nós os escolhemos, querido John. Você tinha o sorriso mais adorável, mesmo quando ainda pequeno. As mulheres do orfanato adoravam segurá-lo no colo, porque você era uma criança muito afetuosa. Dar aulas de inglês não fazia parte de seu trabalho como pastor. Ele não tentava converter seus alunos, cuja maioria não era paroquiana. John amava o som das palavras em inglês, a maneira de falar dos americanos, e queria transmitir isso aos coreanos pobres de Osaka. Queria que eles soubessem falar outro idioma que não fosse o japonês. Como seus alunos, John havia nascido no Japão, filho de pais coreanos. Seus pais biológicos o haviam deixado com um senhorio. John não sabia quantos anos tinha exatamente. Os pais adotivos lhe deram o mesmo dia de aniversário que Martinho Lutero, 10 de novembro. A única coisa que sabia sobre os pais biológicos era que eles haviam abandonado o quarto no qual moravam nas primeiras horas da manhã, sem pagar o aluguel e deixando-o para trás. Sua mãe adotiva dizia que eles provavelmente tinham feito isso porque o proprietário tinha dinheiro e uma casa, e no lugar para onde estavam indo, talvez não pudessem dar essas coisas a ele. O sacrifício de deixá-lo tinha sido um ato de amor, dizia sua mãe toda vez que John perguntava sobre eles. Ainda assim, sempre que via um coreano que talvez tivesse a mesma idade de seus pais, ele se perguntava se seria seu pai ou sua mãe. Não conseguia evitar. Gostaria de poder dar-lhe dinheiro agora, pois era um homem muito rico. Gostaria de conhecê-los e dar-lhes uma casa para mantê-los aquecidos e comida para quando tivessem fome. Enquanto o pastor provocava as 2 irmãs sentadas ao fundo por causa de sua predileção por doces, Mosasu bateu levemente o joelho contra o de Yumi. Mosasu tinha coxas longas e bastou mover uma delas um pouco para roçar o tecido da saia que cobria as belas pernas de Yumi. Ela bateu de volta, ligeiramente irritada, embora na verdade não se importasse. O reverendo John tinha perguntado à irmã mais nova o que ela fazia quando chovia, e em vez de ouvir a garota tropeçar no inglês enquanto tentava encontrar a palavra umbrella, Mosasu se pegou olhando para Yumi. Ele adorava admirar seu perfil delicado, a maneira como seus olhos escuros e tristes encontravam as maçãs do rosto altas. Moses, how can you learn English if you are just staring at Yumi? Perguntou John, rindo. Yumi corou novamente. Comporte-se, sussurrou ela para Mosasu em japonês. I cannot stop, Pastor John. I love her, declarou Mosasu, e John bateu palmas encantado. Yumi olhou para suas anotações. Will you two marry? Perguntou o Pastor John.
Yumi pareceu desconcertada com a pergunta, embora não devesse ter ficado. Era possível esperar qualquer coisa do pastor John. "She will marry me", disse Mosasu. "I am confident." "O quê?", exclamou Yumi. As mulheres no fundo da sala estavam quase chorando de tanto rir. 2 homens no meio bateram nas mesas, gritando com entusiasmo. "This is fun", disse John. "I think you are witness a proposal." Proposal significa pedido de casamento. "Of course you will marry me, Yumi-chan. You love me, and I love you very much." "We will marry, you see", disse Mosasu calmamente em inglês. "I have a plan." Yumi revirou os olhos. Mosasu sabia que ela queria ir para os Estados Unidos, mas ele queria ficar em Osaka e abrir seu próprio salão de pachinko em alguns anos. Quando fosse rico, pretendia comprar uma casa enorme para a mãe, os tios e a avó. Ele dizia que se eles quisessem voltar para a Coreia, ganharia tanto dinheiro que construiria um palácio para eles lá. Mosasu não conseguiria ganhar tanto dinheiro assim em Los Angeles, tinha explicado a ela. Ele não podia deixar sua família, e Yumi sabia disso. "Você e eu nos amamos. Soni, Yumi-chan", disse Mosasu sorrindo para ela e pegando sua mão. Os outros alunos aplaudiram e bateram com os pés no chão como se estivessem assistindo a uma partida de beisebol. Yumi inclinou a cabeça mortificada por aquele comportamento, mas não conseguia ficar brava com ele. Ela nunca conseguia ter raiva de Mosasu. Ele era o único amigo que ela já tivera. "Vamos ter que planejar um casamento então", disse John. Capítulo 18. Tóquio, março de 1962. "Ele é casado?", perguntou a Kiko, cujos olhos brilhavam de expectativa. "Sim, ele é casado e sua esposa vai dar à luz em alguns meses", respondeu Noa com a voz vacilando. "Quero saber mais sobre sua família, por favor", implorou ela. Noa se levantou para se vestir. A Kiko não conseguia evitar. Estava estudando para ser socióloga. Gostava de reunir dados e o amante era seu quebra-cabeça favorito. No entanto, quanto mais ela perguntava, mais reticente ele se mostrava. Quando ele respondia de modo conciso, a Kiko tinha o hábito de dizer "Su?", como se os detalhes de sua vida fossem algo assombroso. Tudo a respeito dele era fascinante para ela, mas Noa não queria ser fascinante. Ele queria apenas estar com ela. Não se importava quando a Kiko voltava os holofotes para estranhas. Era muito mais interessante ouvir suas tentativas de desmistificar os outros. Ele era seu primeiro amante coreano. Na cama, ela pedia para ele falar coreano. "Como se diz bonita?", perguntara ela algumas horas antes. "Yepuda". Uma palavra tão simples parecia estranha quando ele a pronunciava para ela. A Kiko era belíssima. Bonita não dava conta de descrever sua beleza. Ele deveria ter dito Arepuda, mas não disse. E a Kiko provou ser uma excelente socióloga ao não perguntar qual era a palavra coreana para amor, porque sem dúvida Noa teria revelado sua hesitação na tradução. Como não desejava ser um espécime sob as lentes dela, Noa não falava sobre a mãe, que vendera kimchi e posteriormente doces para que ele pudesse ir para a faculdade, nem sobre o pai, que morrera devido às duras condições na prisão durante a época colonial. Para ele, esses aspectos de sua biografia tinham ficado em um passado distante. Não tinha vergonha de seu passado, não era isso, mas ficava incomodado com a curiosidade dela. A Kiko era uma garota japonesa de uma família de classe alta que crescera no rico bairro de Minami Azabu. O pai dela era dono de uma empresa e a mãe jogava tênis com expatriados em um clube privado. A Kiko adorava fazer sexo violento, ler livros estrangeiros e conversar. Ela havia corrido atrás dele, e Noa, que nunca tivera uma namorada séria, não sabia o que pensar dela. "Volte para mim", disse ela de maneira sedutora, passando os dedos sobre o sutiã de algodão branco. Noa voltou para a cama. Depois de fazer amor no intervalo entre as aulas, eles estavam descansando no quarto alugado de Noa, um espaço excepcionalmente grande para um estudante universitário, com 2 janelas quadradas por onde entrava a luz da manhã e um espaço imenso para um colchão duplo e um tapete de pelo bege. Grandes pilhas de romances cobriam sua ampla mesa de pinho. Dickens, Tolstói,
Balzac e Victor Hugo. A luminária sofisticada, com cúpula de vidro verde, estava apagada. Noah não conseguia imaginar nada tão agradável quanto aquele quarto, e não acreditava na sorte que tivera pelo aluguel ser tão baixo. O proprietário era um amigo de Hansu, que havia alugado o quarto mobiliado com móveis novos e elegantes, ideais para um estudante que se dedicava à literatura e à língua inglesa. Noah tivera que levar apenas as roupas na antiga mala do pai. Akiko dizia que nenhum dos outros estudantes vivia em um lugar tão bonito, nem mesmo os que moravam com a família em Tóquio. Ela morava em um lindo apartamento em Minami Azabu com os pais, mas em um quarto com metade do tamanho daquele. Passava todo o tempo livre entre as aulas no quarto de Noah. Havia coisas dela na mesa, no banheiro e no armário. O lugar comum de que as moças são mais organizadas do que os rapazes não se aplicava a ela. Apesar dos esforços de Akiko, Noah não conseguiu fazer aquilo novamente em tão pouco tempo. Envergonhado, terminou de se vestir. Ela também se levantou para preparar uma xícara de chá. Não havia cozinha, mas Noah tinha uma chaleira elétrica que Hansu comprara para ele. Tudo o que ele precisava fazer era estudar, dissera Hansu. Aprenda tudo o que puder. Aprenda em nome de todos os coreanos. Aprenda por cada coreano que não pôde frequentar uma universidade como Waseda. Hansu pagava as mensalidades de uma só vez, antes do início de cada semestre. Sem precisar se preocupar com o dinheiro, Noah estudava com mais fervor do que nunca. Relia livros e revisava todos os ensaios críticos que encontrava. Seu único refresco do trabalho era aquela garota adorável por quem tinha se apaixonado. Ela era inteligente, sensual e criativa. Como ele é? Perguntou Akiko, jogando folhas de chá no bule. Quem? Ko-Hansu, seu benfeitor. Vai me deixar em 10 minutos para se encontrar com ele. Faz isso no primeiro dia de cada mês. Noah não tinha dito nada a ela, mas é claro que ela havia adivinhado. Akiko queria conhecer Hansu. Havia perguntado diversas vezes se podia acompanhá-lo, mas Noah não achava apropriado. Ele é um bom amigo da família, eu já disse. Minha mãe e minha avó o conheceram antes de virem para o Japão. Ele é de Jeju, que não fica muito longe de Busan. É dono de uma construtora. Ele é bonito? O quê? Como você. Os homens coreanos são muito bonitos. Noah riu. O que poderia dizer a esse respeito? É claro que nem todos os coreanos eram bonitos. Também não eram todos feios. Eram apenas homens. Akiko gostava de fazer generalizações positivas sobre os coreanos e outros estrangeiros. Reservava suas palavras mais duras para os japoneses ricos. Ela pousou a xícara de chá, empurrou-o de maneira brincalhona e Noah caiu de costas no colchão. Akiko montou nele e tirou a blusa. Estava usando sutiã e calcinha de algodão branco. Era linda, pensou Noah. Seus cabelos pretos caíam como penas reluzentes e iridescentes ao redor do rosto. Ele é parecido com você? Akiko se esfregou nele. Não, somos muito diferentes. Noah suspirou e atirou com delicadeza de cima de seus quadris, intrigado com a própria resposta. Quer dizer, não sei, é um homem generoso. Eu já disse, ele não tem filhos e as filhas não querem ir para a faculdade. Então ele tem financiado meus estudos. Pretendo pagá-lo de volta. Ele ajudou minha família em tempos difíceis. É meu benfeitor, só isso. Por que tem que pagá-lo de volta? Ele não é rico? Não sei. Noah foi pegar um par de meias na cômoda. Não importa, é uma dívida. Vou pagar. Não quer ficar comigo? Perguntou Akiko tirando o sutiã e revelando os seios do tamanho de taças de champanhe. É tentador, minha linda, mas preciso ir. Nos vemos amanhã, ni? Não havia tempo para fazer sexo de novo, pensou ele, mesmo que conseguisse ter outra ereção, o que achava improvável. Não posso conhecê-lo, Noah-chan? Quando vou conhecer sua família? Ele não é da minha família, e eu não sei. Eu também não conheço a sua. Você não vai querer conhecer meus pais. Eles são racistas. Honto desu, disse ela. Ah, disse Noah. Bem, nos vemos amanhã. Tranque a porta depois de sair, por favor. O restaurante de sushi ficava a menos de 2 quilômetros de sua casa. O interior tinha sido revestido recentemente com cedro e as paredes exalavam um tênue aroma de madeira nova e limpa.
Hansu preferia encontrar Noah ali todos os meses, na sala reservada dos fundos. Ninguém os perturbava, exceto para servir-lhes prato após prato de iguarias excepcionais, trazidas de várias aldeias de pescadores remotas no Japão. Normalmente, os dois conversavam sobre as aulas de Noah, porque Hansu tinha uma curiosidade de saber como era frequentar uma universidade tão maravilhosa e lendária como o Waseda. Ele nunca havia frequentado a escola nem a universidade. Hansu tinha aprendido a ler e escrever em coreano e japonês sozinho, e assim que conseguiu algum dinheiro, contratou professores particulares para aprender os kanji e hanja necessários para ler os difíceis jornais japoneses e coreanos. Ele conhecia muitos homens ricos, fortes e corajosos. No entanto, o que mais o impressionava eram os homens cultos que sabiam escrever bem. Buscava fazer amizade com grandes jornalistas, porque admirava a clareza com que expressavam suas ideias e pontos de vista sobre as notícias do dia. Hansu não acreditava em nacionalismos nem em religiões, não acreditava nem mesmo no amor, mas confiava na educação. Acima de tudo, acreditava que um homem devia aprender constantemente. Detestava desperdícios de qualquer tipo, e quando as 3 filhas abandonaram os estudos em troca de tolices e fofocas, passou a desprezar a esposa, que havia permitido que aquilo acontecesse. As meninas tinham mentes capazes e recursos ilimitados, e ela havia deixado que jogassem tudo isso fora. Suas filhas eram um caso perdido, mas agora ele tinha Noah. Ficava emocionado com o fato de ele ler e escrever em inglês com perfeição, um idioma que sabia ser essencial no mundo. Noah havia recomendado livros e Hansu os lera, porque queria saber as mesmas coisas que o filho. A capacidade extraordinária do jovem era algo que Hansu sabia que tinha que apoiar. Não tinha certeza do que queria que Noah fizesse depois de se formar. Tinha o cuidado de não dizer muito, porque sabia que ele tinha as próprias ideias. Hansu queria respaldá-lo da mesma maneira que fazia com os bons planos de negócios. Os dois estavam sentados de pernas cruzadas no chão de tatame, com uma mesa baixa de madeira de acácia entre eles. Você deveria comer mais ouriço. O chefe mandou trazer, de Hokkaido, para nós ontem à noite, disse Hansu. Ele gostava de ver Noah, um estudante pobre, comendo aquelas coisas raras que ele consumia regularmente. Noah assentiu em agradecimento e terminou sua porção. Não gostava de comer daquela maneira, muito menos aquele tipo de comida. Noah sabia como os japoneses educados se comportavam e sabia imitar seus maneirismos com perfeição, de forma que aceitava o que quer que fosse colocado diante dele e ficava grato. Entretanto, preferia comer depressa uma tigela de comida simples e nutritiva. Alimentava-se como a maioria dos coreanos. Uma comida saborosa era apenas um combustível necessário, algo a ser consumido às pressas antes de voltar ao trabalho. Os japoneses ricos consideravam essa maneira de comer, muita quantidade, sabores fortes e velocidade considerável, absolutamente vulgar. Na presença de seu benfeitor, Noah imitava os japoneses de classe alta, pois não queria decepcioná-lo, ainda que não se interessasse por comida, nem gostasse de ficar sentado muito tempo durante uma refeição. Akiko também o provocava por causa disso, mas eles não iam a restaurantes luxuosos, de forma que essa diferença tinha pouca importância no relacionamento deles. Noah gostava de estar com Hansu, mas era entediante ver outra pessoa beber enquanto comia tão pouco. Obviamente, Hansu era capaz de beber bastante e, ainda assim, administrar uma construtora bem-sucedida, mas Noah desconfiava de qualquer hábito de consumir álcool. Quando menino, a caminho da escola, costumava ter que desviar de homens que dormiam na rua depois da bebedeira na noite anterior. Na época em que trabalhava como contador do senhorio de Ikaino, tinha visto muitos pais que não conseguiam pagar o aluguel e, consequentemente, muitas famílias sendo despejadas, e o problema começava sempre com alguma dose inofensiva no dia do pagamento. Todo inverno, coreanos alcoólatras que não tinham onde morar morriam congelados às margens do rio Sumida, os corpos alheios ao frio mortal. Noah não bebia. Já Hansu podia beber garrafas inteiras de saquê ou soju sem que houvesse nenhum efeito visível. Portanto, de acordo com a tradição coreana, Noah servia a bebida do homem mais velho, dose após dose, prolongando ainda mais a refeição. Enquanto servia o saquê de Hansu,
Uma batida suave na porta de correio de papel o sobressaltou. Entre, disse Hansu. Com licença, Kosan, disse a jovem garçonete que não usava maquiagem. Ela usava um kimono índigo, simples e um obi cor de cogumelo. Sim, perguntou Hansu. Noa sorriu para a garçonete que tinha a aparência e o comportamento de uma menininha bem educada. Há uma dama que diz que gostaria de cumprimentá-lo. É mesmo? Disse Hansu. Me cumprimentar? Sim, respondeu a garçonete. Muito bem. Poucas pessoas sabiam que ele comia naquele restaurante. Talvez fosse uma das secretárias de seu chefe trazendo uma mensagem privada. Mas isso seria estranho, porque em geral enviavam rapazes para tais tarefas. O motorista e o guarda-costas de Hansu estavam montando guarda ao lado de fora do restaurante e teriam impedido qualquer pessoa perigosa de chegar até ele. Sem dúvida alguma, tinham avaliado a mulher. A garçonete fechou a porta e em alguns segundos bateu novamente. Dessa vez, Noa se levantou e abriu a porta. Foi bom esticar as pernas. Akiko, disse ele por um instante confuso. Olá, disse ela, em pé ao lado da garçonete, esperando que a convidassem a entrar. É sua amiga, Noa? Perguntou Hansu, sorrindo para a linda moça que parecia japonesa. Sim. Seja bem-vinda, por favor, sente-se. Queria me ver? Noa achou que eu deveria dar uma passada e cumprimentar seu benfeitor, então eu vim aqui por insistência dele, explicou Akiko sorrindo. Sim, disse Noa sem saber por que estava confirmando aquela mentira, mas sem ter uma versão alternativa. Eu deveria ter avisado que Akiko ia passar aqui. Desculpe se o peguei de surpresa. De modo algum. Fico feliz por conhecer uma amiga sua. Almoce conosco. Hansu olhou para a garçonete que ainda estava de pé junto à porta. Por favor, arrume mais um lugar à mesa e traga um copo de saquê para a amiga de Noa. Pediu, curioso e satisfeito com o fato de o garoto querer que ele conhecesse sua namorada. Ele queria que ela se sentisse bem-vinda. Na mesma hora, um lugar à mesa foi arrumado e um copo surgiu diante de Akiko. O próprio chefe trouxe para eles um prato de ostras fritas polvilhadas com grânulos transparentes de sal inglês. Noa serviu vinho para Hansu. Em seguida, Hansu serviu Akiko. Aos novos amigos, disse Hansu, erguendo o copo.